Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo que sempre vale uma prosa. E aí, Mayra, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? Quanto né? tempo que a gente não vem gravar, né? E hoje vai ser maratona aqui. E o papo hoje? Sensacional. Sensacional. Maravilhoso. Tem a ver comigo. Super interessante. Bastante. Tem a ver comigo bastante. A gente vai dar vários puxões de orelha no Marquinhos. Na galera. No Fábio também. Que Você também, eu sei que você não fica durmo. madrugada pra rua, que eu sei. Vamos conversar hoje com uma doutora especialista em sono e ela vai falar as especialidades dela aqui. Denise Alvarenga! E aí, Denise? Vai puxar minha orelha? Tô aqui. Não, eu vim aqui pra ajudar, eu vim aqui pra dar informação, pra vocês perguntarem o que vocês quiserem, pra esclarecer as dúvidas sobre sono. E se quiser alguma coisa sobre otorrino, também eu tô aqui. Eu sou médica do sono e otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Vai, fala, quero ver. Laringologista. Laringologista. Pronto. Médica do sono. É importante o sono? Nossa. O que vocês acham, gente? Ó, a gente dorme. O homem evoluiu desde a época do homem das cavernas até hoje, né? Uhum. E desde essa época, o homem construía cavernas para poder se refugiar dos bichos, para poder dormir. Uhum. Então, ele se protegia nas cavernas. Então, é uma condição que desde essa época que a gente era macaco, ou neandertal, o Homo erectus, tudo, a gente nunca perdeu esse hábito. Então, isso mostra, com a evolução do homem, quanto esse sono é importante. E se você não dorme, se você, por exemplo, fica uma noite sem dormir, no outro dia, você fica mal-humorado, você fica com muita fome de carboidrato, você fica meio com problema de raciocínio, você não consegue ter um raciocínio, você não consegue focar. Então, o sono, ele é reparador e ele tem uma função que a gente nem imagina. É uma função de limpeza no nosso cérebro. Por exemplo, quando a gente está acordado, a gente está pensando várias coisas, a gente está gastando energia. Sim, e o nosso cérebro produz metabólitos que são tóxicos, que são coisas que já foram usadas. E eles ficam lá. Então, a limpeza desses metabólitos no cérebro só é acontecida no sono, só é ocorrida no sono. Então, quando a gente dorme, é como se jogasse uma água e passasse um rodo no nosso cérebro e limpasse o nosso cérebro de tudo que a gente pensou, de tudo que a gente gastou. Então, para o nosso cérebro ficar novo, ficar pensando de novo com clareza, ficar raciocinando bem, a gente precisa de uma boa noite de sono. Então, qual que é a sensação de uma boa noite de sono? Ela é reparadora, ela é maravilhosa. Então, dormir é uma condição evolutiva e é uma condição necessária. Mas o tempo, cada um tem o seu, porque uns falam 8 horas, outros falam pode 6, tá bom? Tem gente que fala exatamente 2 isso. horas já tô bem. Como é que é isso? Tem muita gente que fala, se eu dormir mais do que, sei lá, 6 horas, parece que eu fico pior. Então, é complicado, porque isso é codificado geneticamente, né? Até em 2017 ganharam o prêmio Nobel, quem descobriu esse gene que tem nos seres humanos. Chama gene clock. Esse gene codifica se você é um dormidor longo, se você é um dormidor intermediário, médio, ou se você é um dormidor curto. Então, assim, 80% das pessoas é dormidor intermediário, médio. Então, 80% das pessoas, a maioria das pessoas precisam de 7 e 8 horas de sono. Não existe menos do que isso. Existe, por exemplo, dormidores curtos, extremamente curtos. É a minoria, tá? Então, pessoas que precisam entre 6 horas e meia e 7 horas, tá? Já é o curto. Já é o curto. Tá? Existem 1% da população que precisa de 5 horas. Caramba. Isso existe. Se você está dormindo menos do que 6 horas, 6 horas e meia, você está privado de sono. Isso é fato. Para a maioria, para 90%. Mesmo que fale, eu acordei bem, mas tem alguma coisinha que não está tão bem. Se você experimentar, se dá uma semana de 7 horas de sono, você nunca mais vai querer largar. Isso é uma coisa muito bacana. As pessoas não experimentam. Por exemplo, você está de férias. Não vou mais usar despertador e vou dormir o quanto o meu corpo pedir. Isso é bem legal. Isso daí você consegue analisar o quanto realmente de sono o seu corpo precisa. Se você tirar uns 15 dias e dormir sem despertador, tranquilo, você vai descobrir o quanto que seu corpo realmente precisa. E às vezes a gente acha assim, dormir 6 horas tá bom. Não é por aí. Às vezes a gente precisa de um pouquinho mais. Pelas estatísticas, pelos estudos todos, eles falam que o mínimo do mínimo é 6 horas, 6 horas e meia. Porque assim, a gente tem uma parte do sono que é o sono fundamental.
E a outra parte que é o sono acessório. Então, esse sono fundamental, ele dura geralmente 4 horas. E o sono acessório é o sono da cereja do bolo, é onde a gente faz uma maior frequência de sono REM, que é o sono de movimentos rápidos oculares, e sono profundo, Caramba. na segunda metade da noite. Uhum. Então, essa segunda metade da noite, ela é fundamental para a produção de hormônios. Ah. Ela é onde o nosso cérebro está em atividade intensa durante o sono. Uhum. Só que ele tem outras funções que ele jamais faria acordado. Olha, que legal. Então, por isso que o sono é importante. Entendi. É, Mas eu tenho não posso uma- já dormir direto nessa segunda etapa? Já aí? chegar, né? Não, para Não, você porque chegar na segunda precisa. etapa, você precisa ter pelo menos 3 horas de sono fundamental Olha. para chegar no sono acessório. Então, não tem milagre. Entendeu? Não Sim, adianta sim. você falar, dormi 2 horas, 3 horas, tô Bem. novo. Não tem essa. Ah, Você pode estar melhorzinho, você pode estar menos cansado. Mas, às vezes, dormir pouco é pior do que dormir o suficiente. vai afetar lá na frente, né? E o quanto que a falta, a privação, né, do sono, É importante. o que prejudica isso numa pessoa? Por exemplo, a pessoa ficou dias sem dormir mesmo, né? Por algum motivo, às vezes preocupações ou até trabalho. O que isso pode afetar numa pessoa? Então, a primeira coisa é a pessoa pode ter um problema de humor, né, grave. Por exemplo, se a pessoa tiver uma predisposição de uma doença psiquiátrica, um transtorno bipolar do humor, uma mania, uma fobia, alguma coisa, se a pessoa fica privada de sono, isso se manifesta mais rápido. Uhum. Crises de ansiedade, crises de pânico, de medo, tudo isso é exacerbado pela privação de sono. Num trabalho que a pessoa precisa tomar uma decisão, que ela pilota uma máquina, que ela não vai conseguir tomar decisões, ela tem dificuldade, gera uma labilidade emocional. Então, a privação de sono é uma condição que ela é crônica muitas vezes, e as pessoas não sabem disso e começam a se privar, né? Uhum. E a privação de sono, ela pode dar até doenças cardíacas. Se você dorme menos do que 6 horas por noite, o risco de você ter um infarto, o risco de você ter um derrame e de ter câncer também é Caramba. aumentado, Olha só. tá? Isso é estatisticamente comprovado Caraca. também. Isso fica, já me vem na cabeça, assim, as mamães, né? Quando tem neném e tal. E aí já tem várias coisas hormonais, eu imagino, dentro da mulher acontecendo ali. E fora, daí ela ter essa questão da privação do sono, né? Porque acaba Toda acontecendo, mãe, né, que o neném nasce, pós-parto, ela é privada de sono, a maioria delas. Então, o que eu recomendo para as mães, assim, que é muito importante, rede de apoio. E tipo assim, a mulher, na hora que o neném dorme, tentar dormir também. Sim. Descansar durante o dia, durante a noite, qualquer horário. Porque assim, o neném tem um sono polifásico, o neném não dorme à noite e acorda de dia. O neném não sabe dormir. Uhum. Então, o sono é um comportamento que ele é ensinado. Uhum. Então, no primeiro ano de vida, geralmente após os 3 meses, 4 meses, é a hora que o bebê começa a produzir realmente a melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então, até os 3, 4 meses, o bebê mama na mãe, então ele vai chupar, ele vai ter a melatonina da mãe, os hormônios da mãe. A partir dos 4 meses, o corpinho dele está mais maduro e ele vai começar a produzir essa melatonina. Então, é aí que o bebê começa a ajustar melhor o sono noturno e o sono diurno. Mas só para você ter noção, um bebê recém-nascido, ele, durante as 24 horas do dia, ele dorme 17, 18 horas. Uhum. Ele fica pouquíssimo acordado. Total, né? Então, Realmente. e ele precisa disso para amadurecer o cérebro. O sono, ele é fundamental para o crescimento e para o amadurecimento do cérebro. É o sono que vai fazer essa criança desenvolver o cérebro. Até 4 anos, a criança ainda tem sono à noite e o sono de dia também. Então, o sono da criança ainda é polifásico. O ser humano, a partir dos 4, 5 anos, que começa a ter um sono monofásico, que dorme só à noite e fica acordado de dia. Entendeu? E não compensa, não. Não tem nada a ver de dormir, eu dormi 2 horinhas de madrugada, depois dormi mais 2 horinhas durante o dia, isso não... Então, isso que a gente fala que é o sono polifásico, isso é comprovado que não funciona. Como eu te disse, primeiro tem que ter aquele sono inicial, para depois ir para a cereja do bolo. Se você faz sono picado, você nunca chega nessa fase do sono, que é a fase reparadora, que é onde vai fazer a total drenagem linfática do cérebro. E o que é a demais, limpeza. por exemplo, sei lá, a pessoa que 12 horas. que dorme muito mesmo. Então, assim. existem algumas doenças, né, que a pessoa tem sonolência excessiva diurna, que tem hipersonia, que é excesso de sono, tudo. Daí já é doença. O limite máximo de sono que a gente costuma falar
é de 6 a 8 horas. 9 horas, minto. Uhum. Então, o máximo o ideal que é estudado é 9 horas. Passou de 9 horas, já é exagero. Então, sono demais faz mal e sono de menos também. Então, tem que ser o sono adequado Tem que mesmo. ser adequado ali dentro do... Nossa, eu sou uma pessoa que Você dorme? se eu encostar, eu durmo. É E mesmo? eu amo dormir. Nossa, eu amo. E Às dorme- vezes, isso é um sintoma de privação de sono. Às vezes, você merece um pouquinho mais de sono. Se você, às vezes, ganhar uma meia horinha a mais na noite, esse sintoma some. É o que eu te disse. Se dê meia hora de sono por uma semana e veja como que seu corpo reage. E se observa. A questão até, né, a gente estava conversando antecipadamente que, então assim, se a pessoa fala, por exemplo, eu não consigo dormir mais, eu só consigo dormir, sei lá, 5 horas, 6 horas por dia. Então, para ela melhorar isso, uma das formas é ela ir aos pouquinhos, né? Não, tipo, não dá para ela conseguir do nada dormir 8, 9 horas. Até dá, mas eu falo assim, tem gente que tem mais dificuldade, né, nesse sentido. Então, se ela conseguir dormir meia horinha, ela pode ir melhorando essa quantidade de horas que ela consegue dormir aí por dia. Aprender, né? Vamos dizer assim. Então, ele cai reeducar. naquele negócio que a gente falou, né? O ser humano, ele tem um relógio endógeno dentro dele que ele não cicla 24 horas. Ele tem 24,3 em algumas pessoas, 24,5 em outras, até 24,8 em outras. Então, e o dia tem 24 horas, né? Então, todos os dias a gente tem tendência, devido a esse relógio, a dormir meia hora mais tarde. Então, se a gente não tiver uma rotina, se a gente não trouxer esse sono para antes, daí você deita na cama, pega o celular, você deita na cama, olha uma televisão, entendeu? Netflix, da vida. Vê uma coisa, você vai indo para frente. Ou então você vai ler um livro, o livro é super interessante, você perde a hora e vai dormindo cada dia mais tarde. Tem um dia que você dorme 10 horas, no outro dia você vai dormir 10h30, no outro dia você vai dormir às 11. Isso faz diferença na conta final, tá? Se uma pessoa está dormindo 7 horas ou se ela está dormindo 8, se ela realmente necessita de 8, essa 1 hora vai dar muita diferença no saldo final. Se uma pessoa está dormindo 6 horas e ela precisa de 8 horas, ela está extremamente privada de sono. Tá? E os sintomas de privação de sono, às vezes eles são tênues, às vezes a pessoa não percebe. Às vezes começa assim, a pessoa tem dificuldade de raciocínio, dificuldade de focar durante o dia, sono, ou então a pessoa dorme em qualquer lugar. Saraivice, irritabilidade, a pessoa fica tolerância zero. Aquela pessoa, sabe, a Saraiva, tolerância zero, a pessoa não quer. A pessoa fala assim, uma pergunta, vamos brincar de não sei o que, não vou, sabe, assim, mau humor, aquela coisa. E às vezes é isso o sintoma, entendeu? E às vezes a pessoa vai lá, toma remédio para depressão, porque acha que tá ficando com depressão, toma remédio para ansiedade, e às vezes é só privação de sono. Em adolescente, isso é muito comum. Porque o adolescente, ele tem uma condição hormonal diferente nossa. Geralmente, dos 13 até os 21 anos, que a gente considera adolescência, essas pessoas têm um sono mais tardio. O pico de melatonina dessas crianças, dos adolescentes, ele é mais tardio. Então, em vez de ele ter sono às 10, ele vai ter sono 10h30, 11 horas. Então, ele não sente sono. Então, como fazer isso para o adolescente? Recomendar. Quais são as recomendações? O ideal seria que o adolescente não entrasse na aula às 7 horas da manhã. O ideal seria que o adolescente começasse a aula às 8h30, 9 horas, que nem é no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil, o pessoal começa a aula às 7 horas da manhã. Tem que acordar super cedo, é uma né? convenção. Até tomar café, até se arrumar. Só que não vai dormir às 10, né? O adolescente, ele tem um pico mais tardio. Ele não tem sono no mesmo horário que o adulto tem. E nem no mesmo horário que a criança tem. Então, eu acho... Ainda tem a questão do celular e de ficar... Gente, o maior ladrão de sono nosso é o celular. O meu é. De todo mundo. O celular, desde que ele surgiu, ele veio para ajudar muita coisa, né? Hoje em dia a gente vai no banco, no celular. A gente vai em um monte de lugar no celular. Facilita a vida. Facilitou a vida, mas por outro lado prejudicou muito o sono. E essa luz do celular, a hora que ela vai para a retina, a hora que a gente liga o celular, mesmo que você coloque naquela tela preta, a hora que você coloca a luz do celular, ela vai na retina do olho, ela inibe a produção de melatonina. Porque tem um núcleo da retina do olho que vai direto no cérebro,
que é onde tem uma glândula que chama pineal, Pineal. que produz a melatonina. Então, a gente tem melatonina, a gente não precisa tomar melatonina. Desde que a gente retire isso 40 minutos antes de horário de dormir. Nossa. E a gente começa a produzir melatonina, sabe que horas? 6 horas da tarde, a hora que o sol vai se pondo. Olha. O nosso corpo, ele cicla com claro, que é o dia, e com escuro. Então, se a gente se respeita, a gente vai conseguir dormir melhor. Uma das dicas mais legais para dormir bem é você se expor à luz solar durante o dia. Porque tem gente que acorda de manhã, põe óculos escuros, entra no carro, Já vai era. para a garagem do prédio, sai, vai para a garagem de outro lugar, nem olha para a luz do sol. Né? O fato de você se expor à luz solar, 15 minutos que seja por dia, 10 minutos, você andar na rua com luz solar, isso já te ajuda ao seu corpo entender. Hoje é dia, são 10 horas da manhã, são 9 horas da manhã, 7 horas da manhã. Tem muita gente E à noite. Mesmo que esteja nublado o dia, entendeu? Não precisa ser sol, aquele sol que queima a pessoa, entendeu? Você pode passar protetor, usar manga comprida. Pode usar o que você quiser pra você não tomar sol. É mais a exposição da claridade. A exposição da claridade pro olho. Isso é importante. Que também, se tiver com a pele, é bom a vitamina D. É bom por causa da vitamina D, sim, com certeza. Muito bacana. Mas você comentou que a partir das 6 da tarde começa a produção de melatonina. E a luz do celular ela interfere, ela bloqueia. Por exemplo, se você deu 6 horas da tarde, tá? Por exemplo, um bebê. 6 horas da tarde, pra gente ensinar o bebê a dormir, a gente tem que diminuir as luzes da casa. A gente não pode ter luz branca. Trocar as lâmpadas por luz amarela. Isso é muito legal. Fica bem mais facilita mesmo. Usar a luz ambiente. amarela. A luz amarela ela é mais acolhedora, ela é mais calmante. Ela tem uma frequência de lux, né, que a gente chama, menor do que a luz branca. Então, a luz branca ela interfere muito na produção de melatonina. E o celular tem luz azul, luz branca, tudo. Essas luzes que a gente está no estúdio é branca. A gente não sai lá fora para ver como que tá o dia, tudo. A gente começa a perder essa ciclagem, entendeu? O bebê é super importante. Quando chega às 6 horas da tarde, acalmar. Criança, por exemplo. Deu 6 horas da tarde, acalmar, diminuir as luzes da casa, apagar algumas luzes, deixar um abajurzinho aceso, que é uma coisa mais de luz indireta, entendeu? E normalmente é a hora que eles estão pegando fogo, chegando e tirar a tela, entendeu? E outra coisa também, tirar brincadeiras estimulantes. Por exemplo, você vai brincar de pega-pega. 7 horas da noite. Seu filho, a criança até os 6 anos, o horário ideal de dormir é 8h30. 8h30, 9 horas. Você começou a brincar de pega-pega, você deu o videogame pra criança, 8 horas da noite. Você acha que a criança vai dormir? Não vai. Vai virar o TAS. Como diz uma professora minha que sempre fala, a criança, quando ela começa a ter sono, ela não fica igual ao adulto. Sim. Bocejando, cansada, ela vira o TAS. A criança agita mais. O comportamento da criança com sono é diferente do adulto. O adulto fica cansado, bocejando. A criança não. Ela também fica, quando está no estágio final, que vai dormir. Mas antes disso, ela fica super agitada. Até o bebê. Entendeu? Daí a mãe fala, nossa, meu bebê não dorme. Mas tem lá um abajurzinho de luz no quarto. Tá todo mundo com a luz ligada, televisão no máximo, todo mundo no seu celular, assistindo, entendeu? É complicado. Realmente. E questão, vamos lá, polêmico do ronco. O quanto que o ronco afeta e quais são as formas, né, de tentar com que isso melhore ou que elimine, enfim. Travesseiro na cara. Não, e outra, né, afeta muito... casais, né? Porque quando você dorme... Eu, pelo menos, tenho sono leve. Então, assim, se tiver alguém do meu lado roncando, eu acordo muito durante a noite inteira, então... Gente, é muito complicado, né? Tanto o ronco é assim. Você tem um parceiro, uma parceira do seu lado, você tá dormindo. Daí, pra você dormir bem, você tem que ter um quarto com silêncio, escuro. E uma cama de condição boa e temperatura baixa. Não adianta você querer dormir num quarto quente, que o seu sono vai ser ruim. Pra gente dormir bem, tem que baixar a temperatura do corpo. Uma outra coisa que aumenta a temperatura do corpo é exercício físico perto da hora de dormir. A pessoa vai malhar 10 horas da noite, ela vai pedalar 10 quilômetros, suada, aumenta a temperatura do corpo. Daí, pra você, depois de malhar, baixar, demora umas 3 horas. Então, não adianta você querer malhar e dormir, que seu sono vai ser ruim. Tem que ter um intervalo de 3 horas. Então, você tá deitada dormindo, alguém tá roncando do seu lado, tem o barulho de uma britadeira do seu lado.
Às vezes tem gente que ronca que parece uma britadeira. Sim, Você não consegue dormir. Ou então tem gente que começa a piorar o ronco na segunda metade da noite. Até ela pega no sono bem, quando dá 3 horas da manhã, a pessoa começa a roncar. Isso daí tem que ser tratado. Tanto para o parceiro de cama, quanto para a pessoa que ronca. Porque isso interfere em casamento. Tem gente que até divorcia por causa de ronco, gente. Não eu já imagino. vi. Não, e porque daí é o que a gente tá falando, aí afeta em várias coisas na outra pessoa. Tem estresse, irritabilidade. Com vai lá certeza. nas E o alturas. ronco não é normal, tá? Não é normal em criança, não é normal em adulto, não é normal em idoso. Roncar significa um estreitamento da via aérea, tanto na parte do final do nariz para a garganta, quanto na base da língua e no fundo da garganta. Então, roncar merece um tratamento, merece um exame, um otorrino que tenha experiência, um atenção, médico do sono que consiga investigar isso, que não é normal. Quem tem carne esponjosa também não é Também, problema. também. Pode Mas eu não roncar. ronco. Não. Você deu risada. Eu acho que eu não Tá se ronco. identificando. Eu acho que eu não ronco, eu não vejo. Mas aí, muitos casos são cirúrgicos ou existem outros casos que não é necessariamente cirurgia? Existe cirurgia para o ronco, né? Existe a cirurgia do nariz que a gente faz e da garganta também, que melhora muito, mas não é para todo mundo. Existe o CPAP, existe o aparelho intraoral, existe a fonoterapia, que é o fortalecimento muscular para o ronco, né? Existe tantos tratamentos, a gente tem uma gama de coisas. Existe até laser hoje em dia para ronco, mas não é tudo para todo mundo igual. Então, cada pessoa tem a sua anatomia e cada pessoa tem a sua individualidade. Então, tem que ser avaliado por um médico que tem experiência, né, com sono e ronco e que consiga fazer um tratamento adequado e proponha para você o que seja melhor e você, junto com o médico, decidir qual que é o melhor tratamento para isso. Legal. Mas tem um monte. Vocês comentaram, não sei se foi, eu já tô, é que eu tenho alguns problemas que eu não lembro. Não sei se vocês comentaram nos bastidores ou aqui já, mas da parte hormonal da mulher, quando ela chega numa certa época. Eu comentei que, isso. né, como eu falei lá no estúdio, tem muita mulherada que tá no climatério, tá na menopausa, então elas reclamam muito, Sim, né, sim. dessa questão. A mulher, desde a época da primeira menstruação da menarca, ela já tem alteração hormonal no ciclo menstrual, no início do ciclo. Tem mulheres que sofrem de insônia quando vão ficar menstruadas, na TPM, que a gente chama, entendeu? Então isso já está relacionado com alteração hormonal. Já na menopausa, a gente começa a perder alguns hormônios que são protetores, por exemplo, para tônus muscular da garganta. E, por exemplo, a mulher começa a perder muito estrógeno, né? E essa falta de estrógeno gera uma flacidez muscular maior, então a mulher vai roncar mais, tá? Então, assim, o ronco, ele é mais incidente em homens até os 50 anos. Depois dos 50 anos, o homem e a mulher se equiparam, são iguais. Então, as mulheres roncam tanto quanto os homens, tá? Eu achei que depois dos 50 diminuiu dos homens. Não tem. Até os 50. Vai acostumando, né, também. E essa questão hormonal, ela é super importante. Muitas vezes, só com a reposição hormonal, a gente melhora o ronco na mulher. Olha só. Melhora a insônia, tá? Melhora outros sintomas também de sono. Existe sono agitado, sono fragmentado, que a gente chama de insônia isso, tá? A pessoa tem dificuldade para iniciar o sono, tem dificuldade de manter o sono, ou ela acorda antes da hora. Muitas vezes por questões hormonais também. Você até falou do relógio biológico, do relógio, né? Endógeno, nosso, endógeno. Vamos supor, no caso eu sou muito, porque eu não consigo acordar com os meus alarmes, até a turma fala, muda alarme, muda, eu não consigo acordar. Eu acordo meio que no momento, quando eu não preciso, quando alguém não me acorda para vir gravar. Mas assim, tem gente que acorda no horário, assim, parece que... Até teve uma época que acorda até sem despertador. Total. No horário assim, certinho. No horário. Eu desperto pra fazer xixi todo dia. Sei lá, eu não acordo pra fazer xixi. Eu acordo todo dia, no mesmo horário. Caraca. Todo dia. Mas isso já é também um trabalho do sono, então o sono já sabe o tempo que ele permanece ali dentro de você, daqui a pouco agora já tudo desligado. Geralmente a gente faz uns 4 a 6, 8 ciclos de sono por noite, né? Cada ciclo geralmente demora 1 hora, 1h30, depende. Então a gente entra no sono fase 1, fase 2, fase 3 e REM. Depois a gente começa de novo, fase 1, fase 2, fase 3 e REM. Geralmente a gente tem os micro despertares durante a noite. Esses micro despertares a gente não percebe, eles duram menos do que 10 segundos e a gente dorme de novo. Esses micro despertares,
eles são super importantes para a gente poder recapitular, voltar no sono que a gente estava antes. Geralmente, esse sintoma de você acordar sem despertador significa que você está satisfeito, que você está bem, entendeu? Então, isso é natural. Que legal. Que nem eu te disse, se você ficar 15 dias sem despertador, respeitando o seu horário, a única coisa que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de disciplina na vida é com duas coisas. Eu acho que a gente tem que fazer exercício físico, tá? E dormir na hora certa. Isso daí dá muita saúde, tá? Tanto que pessoas que trabalham à noite, elas estão fazendo uma agressão pro seu corpo. Obrigado. Então, isso não é mas legal. Não é legal. Caraca. Isso envelhece mais rápido, Eu isso falei dá que você ia levar radicais pro chão direito. livres. Isso dá radicais livres, isso aumenta o risco de um monte de doenças. Sim, tá? sim. Então, assim, nós não somos animais noturnos, né? Como corujas, como morcegos. Sim. Então, o ser humano foi feito para dormir de noite e acordar de dia. Algumas pessoas dormem mais tarde, que elas são mais vespertinas, funcionam melhor à noite, mas quando eu falo isso, é até 11, 11h30. E Tem gente que algumas fala isso, pessoas são mais matutinas, tipo, acorda às 6 horas, ótimo, de bom humor. E tem gente que demora mais para acordar, entendeu? Sim. Mas isso daí você consegue ajustar. Só que o mundo não é perfeito, né? A gente vive numa sociedade 24/7. Então, a gente vive numa sociedade que exige o trabalho de turno de muita gente. Sim. Para a economia funcionar, para tudo funcionar. Então, a gente tem que se adequar. Existem pessoas que são mais susceptíveis a se adequar ao trabalho noturno. E existem pessoas que não conseguem. As pessoas dos extremos matutinos, que acordam cedo, que funcionam melhor às 6, 7 horas da manhã, esse tipo de gente você põe para trabalhar à noite é a morte para aquela pessoa. Ela não consegue. Não vai funcionar direito, Não né? funciona, não consegue. Não trabalha nem bem, né? Ou não quer mesmo, às vezes aceita. E existem, tem gente que fala, por exemplo, sair, daí fui de madrugada, daí eu vou repor meu sono, existe isso? Não, porque, que nem eu te disse, é rotina. Que nem você vai fazer musculação, você não tem que ter uma rotina. Sim. Você vai fazer ginástica, Sim, você não tem que ter uma rotina de alimentação, sono também. Não adianta você dormir sábado e domingo para tentar tirar o débito da semana. O sono, ele é um banco. Igual o banco que a gente deve, cheque especial do banco. Todo dia, se você comer R$2, chega no final do mês, você está com saldo negativo. O sono é igualzinho o banco. Você tem que colocar todo dia o dinheiro, tem que estar positivo todo dia. Então, se você precisa de 7 horas, você tem que estar todo dia 7 horas. E para isso, para você ter saúde. Agora, você ficou privado de sono algumas noites por semana. O seu banco já está negativo. Não tem como pagar isso. Quem vai sofrer? Radicais livres no seu corpo, inflamação. Olha só. Caramba. Um corpo privado de sono é um corpo inflamado, com radicais livres. Não adianta você tomar vitamina, suplemento, zinco, magnésio, não vai adiantar nada. Suplementar as coisas. Não Caramba, adianta, olha o só, sono você é vê quanto importante. afeta, né? E às vezes Total. muitas pessoas não dão atenção, eu vejo, para essa Acho que questão boa do sono. parte das pessoas não dão atenção. Eu sempre fui uma pessoa que sempre falei, gente, eu tenho que dormir. Se eu fico dormindo pouco, eu fico extremamente eu sou meu sono. irritadíssima, fico complicado. Suar muito. Cabeça, suar de molhar o travesseiro durante o sono. Isso daí pode ser Sonhando uma que doença. tá correndo? Tô brincando. Pode ser uma doença que chama-se apneia do sono, né? Geralmente quem ronca e quem tem apneia do sono tem sudorese noturna excessiva e também pode ter dor de cabeça matinal. Acordar com dor de cabeça. São sintomas de doenças. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Tem que sim. Uma outra coisa assim que eu até fui na otorrinologia. Laringologista. É isso aí. Eu fui o ano passado, mas falou umas coisas, mas eu acabei não. O zumbido. Eu tenho assim muito zumbido na hora que eu vou dormir. Na hora que eu vou dormir. Antigamente, eu sei que eu era DJ, tocava na noite, acho que é por isso que eu também sou da madrugada. Mas eu tocava e tudo mais, aí eu sei que eu via o dia inteiro ouvindo som, ficar com fone de ouvido, tinha esse problema. Mas hoje eu tô bem mais tranquilo, uso pouquíssimo fone de ouvido, mesmo nas reuniões, mas eu sinto isso assim, muito forte. O ano passado tava muito, esse ano tá light. Mas... mais light. Então, o zumbido, o ouvido da gente tem um órgão auditivo dentro dele, que chama cóclea. Cóclea. Caramba, né? A cóclea é o órgão auditivo, né? E também tem o labirinto, e tem outros órgãos dentro do ouvido, tem outras partes. A cóclea, ela é um caracol. E ele tem uma rampa que tem células ciliadas, que são células neurológicas.
E essas células, elas nascem e morrem com a gente. Então, se a gente coloca um fone de ouvido com som alto, a gente pode matar essas células. E nunca mais elas voltam. Eita. E essas células mortas, elas viram restinhos dentro do caracol, porque ele é ósseo. E não tem como expelir. Entendeu? E aí, esses restinhos, eles podem calcificar, às vezes, e fazer um batimento de cílios errôneo e podem gerar um som anormal dentro do ouvido, que é o zumbido. Olha só. Tá? E muitas explicar, vezes existem... geralmente o zumbido está associado à perda auditiva. E essa perda auditiva, a gente, no exame comum de audiometria, a gente avalia de 500 até 8.000 Hz, 10.000 Hz. E muitas vezes não aparece no primeiro exame. Daí existe um outro exame que chama audiometria de altas frequências, que geralmente a gente consegue detectar, porque a cóclea, a gente começa a perder a audição entre 10 e 20 mil, que são as altas frequências. Então, existe a necessidade de você fazer uma investigação maior da sua audição, entendeu? Sim. Por um médico que seja otorrinolaringologista, e ele vai te ajudar nisso, porque tem tratamento para zumbido. É isso que eu ia perguntar. Tem tratamento, sim. Existem medicações, às vezes, né? E existem aparelhos auditivos que a gente coloca não para ouvir. A gente, às vezes, emite um som que é um infrassom. E a gente tem que usar por 6 meses a 1 ano. E esse aparelho vai emitindo uma onda que vai entrando em contato com esse som, que é mecânico, né? E ela anula. E ela anula esse barulhinho. E melhora muito, dá muito conforto com relação ao zumbido. E o zumbido tem zumbidos que são tranquilos, que são leves, e tem zumbido incapacitante, que a pessoa não consegue trabalhar. Caramba. É complicado, daí tem que tratar. Mas os negocinhos que você falou que morre, por ele Essas células ciliadas. Mas você não consegue repor, então você vai perdendo a audição. Você sabe que esse ano surgiu um trabalho científico que estão injetando uma substância dentro da cóclea e estão conseguindo, com células tronco, fazer a revitalização dessas células. Mas ainda está em fase 1 de estudo, ainda não tem muita coisa comprovada, mas está começando a aparecer alguma coisa aí nesse sentido. Nossa, interessante isso. Essa sua resposta foi... Eu não lembro o que a pessoa falou na época, mas eu fui, passei, mas daí, não, tem que ver, que tem que fazer não sei o quê. E o zumbido, às vezes, é um diagnóstico de exclusão. Por exemplo, você tem um carro lá, você está dirigindo seu carro, daí acende uma luzinha vermelha no painel. Tem alguma coisa errada, não tem? Sim. Então, muitas vezes, o zumbido é uma luzinha no painel. Ele é um sintoma de alguma outra doença. Por exemplo, a apneia do sono. A pessoa que ronca, que tem apneia do sono, ela tem uma hipóxia, uma falta de oxigênio à noite, quando ela dorme. Então, isso pode dar zumbido também, tem relação. Nossa. Entendeu? Por exemplo, a pessoa está com uma inflamação, com alguma coisa, uma otite, também pode dar zumbido. Cera no ouvido pode dar zumbido. Não, então entendeu? Tem várias coisas. Tem várias coisas. Nossa, tem que ver. E quem tem a apneia, ela não dorme 100% o que deveria também, né? Tem essa questão as também, doenças do sono, né? Tanto a insônia, a apneia, movimento periódico de pernas, sonambulismo, todas as doenças do sono que a gente tem, elas causam uma privação e uma fragmentação do sono. A apneia, quando a gente está dormindo, a gente tem esses microdespertares. Esses microdespertares, eles podem ser fisiológicos, que é o que acontece depois de um ciclo de sono, e eles podem ser causados pela falta de oxigênio. Então, a pessoa está dormindo, baixa o oxigênio, o que acontece? Aumenta o gás carbônico no nosso cérebro. Então, ela desperta para poder respirar, porque ela para de respirar. Tem um colapso, um fechamento da garganta e do nariz que para de respirar lá no fundo. Então, essas paradas de respiração, elas fazem a gente acordar. Então, geralmente, a apneia tem pessoas que têm 10 apneias por hora, tem pessoas que têm 20 apneias por hora, tem pessoas que têm 30, tem pessoas que têm 100 por hora. É mais do que uma por minuto. Tem pouco, mas isso pode ir gradativamente aumentando. Pode. E isso daí depende do quanto tempo você fica com a saturação abaixo de oxigenação. Por exemplo, o normal, quando você vai medir a oximetria sua do sangue, é 90 para cima, 95. Deitado é um pouco menos do que sentado do que em pé, entendeu? Que nem na época do Covid, que a gente ficava medindo a saturação. Se baixar de 88, vai para o pronto-socorro, né? Então, assim, quando a gente está dormindo, a gente tem uma saturação diminuída, porque da posição, do decúbito, do deitado, né? E quando a gente tem apneia, essa saturação cai mais. Então, vai menos sangue para o seu cérebro, vai menos sangue para todos os órgãos do corpo. Então, sofre muito, entendeu? Em homens, a apneia do sono pode causar impotência.
Em mulheres, pode dar demência, pode dar Caramba. Alzheimer, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu tenho paciente com 70 anos, uma senhora de 70 anos, que começa a ter esquecimento, problema de memória. E o que ela tem? A apneia do Caramba. sono. Trata essa apneia, melhora o cérebro. Olha só. Entendeu? E existe isso, acontece muito. Em homens com problema de impotência, não sei o que, ronca, tem apneia. Colocou o tratamento, fez o tratamento, melhora. Olha só. Melhora toda a qualidade de vida da pessoa. Então, é uma doença muito vasta e ela é silenciosa, né? Ninguém sabe que tem. Às vezes a pessoa tá lá e não sabe. Sim. A maioria das pessoas não tem Acho noção. que só ronca e é isso. Eu ronco mesmo. Ou- Tá tudo certo. E às vezes tem gente que ronca pouco até, né? Que não tem tanto ronco, mas que tem Mas apneia. Ah, Uhum. Então Mas- não tem a ver essa questão. Sim, Achei que tivesse sim. a ver. Quem roncar mais, sei Por lá, exemplo, uma apneia uma maior. pessoa que seja obesa, por exemplo, ela tem apneia. Uhum. Muitas vezes na obesidade, se a pessoa perder peso, ela melhora a apneia. Sim. Daí não precisa fazer nenhum tratamento. Já é o Uhum. tratamento para apneia. Certo. Então existem várias coisas, mas tem um monte de gente magrela que ronca que tem apneia, entendeu? Então assim, depende da pessoa. O tratamento ele é muito variado. Nossa, imagino. Muito. São muitas. Como é que fala? São muitos. Características. É. E a gente chama isso na medicina de fenótipos. São fenótipos da apneia do sono. A gente tem um fenótipo, por exemplo, tem gente que tem o queixo muito para trás, Uhum. tem gente que tem a maxila aqui, essa região muito para trás, tem gente que tem alteração de No desvio, nariz. tem gente que tem alguma síndrome da deformidade facial, Uhum. entendeu? Então tudo isso interfere na apneia do sono. Eu até Caraca. falei da carne esponjosa. Eu Carne lembro esponjosa, que eu isso. tinha, eu acho que não sai, né? Porque eu não operei. Era pra operar, daí, não, vou operar agora. Às vezes melhora, às vezes piora. É, Por causa, quando a gente fala carne esponjosa, é um aumento das conchas nasais, né? E isso daí, às vezes, só de você estar num ambiente com pó, com poluição, com mofo, piora. E muitas vezes você limpa o seu quarto, tem uma higiene legal do quarto, melhora a sua rinite, melhora a carne esponjosa. Diminui. você dorme melhor, né? Dorme melhor, respira melhor. Eu senti que antigamente eu não respirava pelo nariz, eu tinha o nariz tapadinho, né? Hoje em dia eu sinto que eu respiro, respira. normal, eu consigo, quase normal, mas consigo. Mas até isso atrapalha. Isso e também uma outra coisa que eu ia falar, que atrapalha com certeza, mas acho que não é vocês vão... a própria cama, né? O colchão. Se você Nossa, tá é com colchão super ruim, importante. então. Então, que nem eu te disse, o quarto tem que ser um quarto bom, um ambiente. Você não pode considerar que você tem insônia se você, vamos supor, tem gente que dorme com 5 pessoas no quarto. Uhum. Tem pessoas que não têm cama, tem pessoas que dormem no chão. Uhum. Isso daí não é uma Já condição adequada. Você não pode falar que essa pessoa tem um problema de sono, entendeu? Primeira coisa, você tem que ter condição adequada para dormir. Você tem que ter um quartinho lá, uma cama, tem que ter uma temperatura boa. Não adianta você dormir num quarto que bateu o sol o dia inteiro e ele é quente, é um forno, entendeu? O mínimo você tem que colocar um ventilador, muitas vezes ar-condicionado se tiver condição, entendeu? Uhum. O ideal é isso, entendeu? Escuro, né? Que eu E vi escuro bastante e coisa. sem som. Sem Não som. adianta você dormir num quarto com a luz aberta lá, daí das 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, o sol nasce, vem na sua cara e você tem que dormir mais 1 hora. Você não consegue, porque entrou luz lá, Televisão entendeu? ligada. Tem gente que Nossa, não- televisão né? ligada. Televisão Deus me ligada, livre, nem tá som dentro. alto. Tudo isso afeta Ausência pra de caramba. som, Qual ausência foi de o outro luz. negócio que você falou da perna? Que... A doença tem várias doenças, né, que mexem nas pernas. Tem a síndrome das pernas inquietas, Cara, tem o movimento periódico de pernas e de braços, tem transtorno comportamental do sono, que a pessoa está dormindo, ela sonha e ela encena esses sonhos. Por exemplo, a pessoa sonha que está sendo assaltada, daí ela dá um soco no ladrão, daí ela acorda assim, Ela- encenando esse sonho. Isso é uma doença que existe caramba. e que tem que ser diagnosticada. É que tem gente que vez ou outra isso acontece e é ok, mas daí com frequência maior Com frequência já é, algo é mais... patológico, daí a gente tem que Uhum. investigar. Tem pessoas que encenam o sonho, né? Tem uma paciente minha que ela acordava com dor no braço. Acordava com muita dor no braço, e ela morava sozinha. Uhum. Daí a gente fez o exame de polissonografia nela e fez a videopolissonografia que a gente tem na clínica, que filma a pessoa. A gente descobriu que ela mexia o braço, ela fazia tricô a noite inteira. Olha que louco. Então, assim, quando chegava umas Caraca. 2, 3 horas da manhã, ela levantava, sentava na cama, Levantar. dormindo Olha. e fazia tricô, entendeu? Acordava com dor no braço. Então, é uma das doenças do sono também.
parece, não é sonambulismo, tipo, Não, isso daí já é um Distinto. transtorno comportamental do sono. Ah, O sonambulismo, ele geralmente ele ocorre na primeira metade da noite, né? E é uma doença que é perigosa, começa na infância, e ela é geneticamente codificada. Se na família você tem alguém que tem sonambulismo, você pode ter sonambulismo, 50% de chance Caramba. caraca. de ser transmitido por pais sonâmbulos de filhos sonâmbulos, né? Uhum. E o perigo do sonambulismo é acidente. É acidente. Teve um caso em BH, acho que o ano passado, uma menina de 9 anos que caiu do primeiro andar da casa, andou e morreu. Meu Deus. Tem caso de gente que desce escada de prédio dormindo. Eu Tem sei gente que faz o xixi no certo armário. quem tem sonambulismo é ter alguém ali, lógico, junto. Ou trancar, né? Tipo, a Isso, porta, coisa do tipo, né? tipo ter segurança. Se Uhum. você mora numa casa de 2 andares, ter uma portinha, alguma coisa pra pessoa não cair pela escada, ou se mora Senão em a pessoa prédio. pode sair pra rua mesmo, Às né? vezes Tipo, trancar estrada a e tal. porta e tirar a chave pra pessoa não ter acesso, isso é importante. Porque ela faz todos os movimentos Faz, reais dormindo. mesmo, assim. Dormindo. Caramba, nossa. E diz que não pode acordar, é verdade? Ou pode acordar a pessoa? Por exemplo, o terror noturno, o sonambulismo, o ideal é não acordar, é você conduzir a pessoa tá dormindo, a pessoa não lembra também de que ela fez esses comportamentos Uhum. no outro dia. Ela fez um monte de coisa e ela tem amnésia. Já no transtorno comportamental do sono REM, a pessoa lembra. Ela só não, ela não lembra que ela lembra que ela estava tricotando, mas ela não entende por que tanta dor no braço, porque Entendi. durou muito tempo, entendeu? Sim. Ou então ela lembra que bateu no ladrão, que ela sonhou que estava lutando, entendeu? Uhum. Quando a pessoa sonha e lembra, Aham. isso é transtorno comportamental. Quando ela não lembra, daí é sonambulismo. São duas características diferentes. E tudo isso tem tratamento? Por exemplo, sonambulismo. Tem o tratamento para a Tem, pessoa. tem sim. Tudo tem aquietar. tratamento, tudo tem diagnóstico e tratamento. O sonambulismo, geralmente, ele tem uma relação grande em crianças com o nariz entupido. Então, a criança que tem carne esponjosa, geralmente ela é sonâmbula. Olha. E ela faz xixi na cama, tem enurese noturna. E muitas vezes, você operando isso, você tratando esse nariz, melhora. Outra relação muito importante é privação de sono. Então, vamos supor, a pessoa precisa de 8 horas, a pessoa está dormindo 7, tá? Ou então ela precisa de 8 horas e meia, está dormindo 8. Ela está privada de sono. Então, as crises de sonambulismo aumentam, entendeu? Entendi. Começa a ter mais crise. Nossa. É muita coisa, né? É muita, Relacionada ao muito. sono é algo assim surreal mesmo, de tanta coisa Porque que a tem. gente passa um terço da nossa vida dormindo, né? terço. Ué. Mas é bom saber que um terço. acho que praticamente tudo, então, tem tratamento. Tudo tem relacionado tratamento, claro. Medicina do sono tá aí para isso. A gente tem um código internacional de doenças, né? Tem um monte de doença do sono. Tem mais de 300 doenças do sono classificadas. Então, Caraca. a gente tem que entender. 300? Tem quase 300, 200, 300. Gente. Chama CID, Código Internacional de Doenças Sim. do Sono. E tem um novo que saiu agora, tudo. Então, a gente tem exames, né? A gente tem laboratórios de sono. Tem tipos de polissonografia diferentes. Tem exame que você dorme no laboratório. Então, Tem exame que você faz em casa, que é mais superficial, entendeu? Mas tem esse vários que você tipos. falou que fica filmando é esse, né? Esse do laboratório é um exame que tem vários eletrodos. Tem eletrodo na cabeça, no cérebro. Tem uns 30 eletrodos no corpo todo. E monitoriza todos os movimentos de perna, de braço, respiratório. Quando a gente faz um check-up, não tem isso? Né? Tem, check-up. Todos os check-ups geralmente tem polissonografia. É super importante fazer. Eu tenho que fazer. Tem também quem fala, né? Sonilóquio, que a gente chama, de falar à Sonilóquio. noite. Geralmente, tem crianças que têm sonambulismo, adultos até. O sonambulismo ele pode persistir até a idade adulta, né? Eu tenho pacientes, vários adultos, que têm sonambulismo até hoje. E o sonilóquio geralmente a pessoa fala e não lembra, né, o que ela falou. Fala e não lembra o que ela falou. Normalmente, Existem alucinações hipnagógicas, hipnopômpicas, que a gente vê vultos na cama, vê coisas. Isso daí são alucinações mesmo durante o sono. Gente, E é frequente também. Existe também o terror noturno, que a criança acorda gritando, chorando, com o olho aberto, mas ela tá dormindo e ela não lembra também. É Nossa, eu muito lembro que prevalente. eu gosto de filme de terror, né? Daí tem aquele... É paralisação do sono que fala? Paralisia do sono. Paralisia do sono. Não, paralisia do sono é muito frequente. É muito frequente. Todo mundo já teve. Isso é comum. Por exemplo, você tá dormindo
Daí você acorda no meio do sono REM. Daí você não consegue se mexer. Isso. Daí quando acontecer isso com você, só você piscar, pisca uma, pisca duas, porque o músculo da pálpebra é um músculo que tá... E o seu diafragma não paralisa também. E você volta a se mexer, entendeu? No Existe- filme de terror já E, era e a mais paralisia do fictício, sono, né? ela tem relação com privação de sono. Você começa a dormir toda noite menos. Você acorda no meio do sono, entendeu? Tem relação Aí com fica privação de acorde e sono. não se mexe. Não consegue se mexer. Não se mexe. No filme de terror a pessoa não conseguia nem piscar, tipo assim, mas é mas fictício, né? Ela não conseguia comigo fazer nada, quando dá absolutamente cãibra, eu não nada, e consigo. viu. Enfim. As câimbras também Acorde- são... Tem gente que tem câimbra patológica, que tem câimbra durante o sono. Tem muita gente que que fala, ai, à acorda com noite dor, e tal. é. Nossa, é realmente. Tem muita várias gente. doenças, tem Nossa. bastante Mas doença. tudo isso, todas essas doenças do sono afetam, né, com relação à questão do sono em si da pessoa. Por exemplo, Tudo a pessoa não lembra tudo às que a vezes pessoa, falou. tudo que acontece à noite interfere no dia. Então, o nosso sono também depende do nosso dia. Se você acordou, tomou 2 litros de café, tomou café perto da hora de dormir, foi malhar 10 horas da noite, esquentou o seu corpo, você não vai dormir bem. É. Entendeu? Se você ficou o dia Uhum. inteiro num estúdio, não saiu para ver a luz, também a chance de você dormir bem cai. Sim, Entendeu? Sim. Então, a gente tem que começar a valorizar, né, o que a gente faz de dia. Falta de exercício físico prejudica muito o sono. Porque o Alimentação ser humano, também. alimentação, comer muito perto da hora de dormir. Vai no Prejudica rodízio, muito o sono. rodizião de Vai no rodízio. japonês. Não pode? Nossa, ali. Dá PT no rodízio. rodízio Oi, japonês. Dá Esse PT no PT rodízio. Não, eu quando vou em rodízio. Não dorme esquece. bem, gente. Esquece. É verdade mesmo. Misericórdia. Tem que ir no rodízio na hora do almoço. E o café também é algo muito importante, mas tem gente Café é super importante. Cafeína é droga. que toma, né? Tem gente que toma 10 horas da noite de café, eu fico indignada. Então, e eu, as se eu pessoas tomar depois das acham, 6, mas assim, acabou. mas presta atenção, a cafeína tem uma meia-vida de 6 horas. Então, quando você toma um café, 6 horas ele pode se ligar a adenosina no cérebro e tirar o seu sono. Uhum. Depois de 6 horas, ele não dá privação de sono, mas ele dá outros sintomas. Então, as pessoas que tomam muito café até 6 horas perto da hora de dormir, ela vai ter um sono mais prejudicado. Ela pode até pegar no sono, não tem problema para dormir nenhum. Uhum. Mas o sono dela vai ser mais fragmentado e ela não vai conseguir atingir o sono profundo mais Olha fácil. só. Então, prejudica muito a arquitetura A do turma sono. do café aí, ó, atenção. E também não é só café, né? Porque tem, por exemplo, Coca-Cola Energético, tem cafeína, aqueles certo? energéticos com taurina, não sei o quê. Chamate. Chamate, Tem chá muita coisa preto. que tem cafeína, né? Nossa, que chá. contém cafeína, né? Então, Tudo que tem cafeína. olha só. É isso, eu acho Meu, que muito- eu Muito aprendi bastante. vasto. Não, esse dorme mais, tá, ô Marquinhos? Faz Nossa, favor. não, eu tenho que mudar o meu, mas eu vou mudar o Os meu ritmo. Eu já hábitos. tava mudando, agora eu voltei de novo, tô dormindo às 4, 5 horas, mas eu tô tentando voltar a ser normal não, porque acho que eu nunca, toda a minha vida eu trabalhei muito na noite, na madrugada. Mas eu preciso Respeitar mais o número de horas respeitar, de sono que você porque precisa. eu posso, né? É saúde, né? E isso você vai pagar lá na frente o preço. Exato. Você não corrige agora, daí você vai ficando velho, você vai aumentando os radicais livres Sim. e você vai sofrer depois. Olha só. E se é, né? Daí ainda tem gente que nem chega, porque daí vai acontecendo um monte de coisa, né? Na A saúde. pessoa esquece, deixa pro segundo plano. Exatamente. Exatamente. Muito bom, muito Acho bom. que Muita isso- informação, não? Muita Acho informação. que é importante mesmo as pessoas se acham, né? Porque assim, quando você tem um companheiro, né? Alguém do lado, a pessoa fala, olha, você falou a noite inteira. Porque às vezes a Sim. pessoa não percebe, né? Muitas vezes no consultório, chega sempre com uma pessoa do lado. É. A pessoa não acha que ela não tem nada. É, porque não É. Então, percebe. assim, ó, a mulher que traz o marido, Ou ao contrário. ou o contrário, ou o casal. Esses dias eu recebi um casal de 2 mulheres que uma trouxe a outra. Uhum. E as duas falaram que as duas roncam, entendeu? Caramba! Na faixa Acusando. dos 50, 60 anos. E também esses transtornos comportamentais, é a mãe que traz o filho, entendeu? A criança não Sim, sabe, sim. entendeu? É complicado. Tem É que ficar alguém. importante as pessoas estarem de olho. Observando o sono dos Eu outros. vou deixar meu celular gravando. Existe aplicativo hoje em dia que É grava. porque o ronco. quem é sozinho, olha aí. realmente, quem é Tem aquele sozinho. Snore Lab, que é um aplicativo Sim. super, é grátis. Você pode colocar do lado, baixar ele para ver se você ronca e qual que é o grau do seu ronco. Porque Olha que legal. tem uma classificação lá, ele coloca até ronco épico. Nossa, Daí tem um esse ronco é- leve, ronco moderno, ronco épico. Eu falei, Aí, nossa, filho, vai que o comendo negócio no tá feio. otorrino pra você É. se vai pro tratar. médico. Se der o ronco épico, você Já vai... agenda, já. Muito já bom, fala muito já. bom. O Instagram, seu Instagram, pra. É, doutora Doutora. Denise Alvarenga, @ né, doutora Denise Uhum. Alvarenga.
o meu Instagram e me coloco à disposição. Ah, legal, Muito legal. bom, muito De legal. perguntar umas coisas e ver, né, os conteúdos lá, o que tem. É. Que eu mesmo entrei no site e falei, nossa, tem umas Tem o coisas site que... da clínica, mas É, no Instagram dá bastante pra você pegar tudo, né? Tem, né? Arroba Tem bastante coisa. doutora Denise Alvarenga. DRA, né? DRA. Denise Alvarenga, isso aí. Maravilha. Legal, muito bom. Obrigado. Obrigada a pela- vocês. Obrigada. É um prazer. Muito Pelo interessante, assunto. principalmente pra mim. Ah, não quero Várias puxar a orelha coisas. de ninguém, só tô Não, mas, informação. eu acho que a gente chega a um momento na vida que a gente tem que receber uns puxões de orelha pra... É importante pra faça saúde, né? Que às vezes a pessoa é Exato. isso, a pessoa se cuida de tantas formas, mas Tomara o que a gente sono- consiga ajudar alguém, né? Ah, Que não, alguém já se ajudou identifique. pelo menos eu acho que já vai. É. Às vezes a pessoa ajuda a alimentação, faz exercício, mas não Sim. dorme bem. Aí, É, então, pronto. e eu tô nessa fase de mudar um monte de coisa. Eu era bem gordão, tudo Mas mais. começa devagar, É. muda uma coisa de cada vez, também não se cobra, porque senão não dá certo. É, exatamente. Não dá certo. Tudo Mas- que você vai com muita sede ao pote não dá certo. Sim. Tudo que é muito rápido, Vai melhorar. volta rápido. Eu tô nessa fase de mudar, beber menos, sabe? Umas coisas, e fazer exercício que eu não fazia. E eu até falei da cama, porque eu já quero trocar o colchão, porque eu já tô sentindo que o colchão não tá tão legal. Então, Tem mais de 10 anos seu colchão? cara, eu acho que tem. Tem, então tem que trocar. Tem, Colchão a meia vida Travesseiro também é dele. outra coisa. Travesseiro tem que Nossa. trocar todo ano. né? Todo ano? É, o travesseiro ideal é que tenha essa altura aqui, ó, do ombro até o pescoço. No- Entendeu? Que não seja muito baixo nem muito alto. Mas depende também. Tem E gente que de tem que- problema na cervical, né? E qual é o produto lá dentro lá? Qualquer coisa. Ah, qualquer coisa. Dependendo Não do que você se sente bem. depende, você tem que testar, né? Travesseiro é muito Uhum. técnico. Eu, o ano passado, já comprei uns 3 travesseiros pra mim. Caramba. Até achar um bom que eu gostasse. Olha só. É pessoal, né? É muito É. pessoal. Tem um que prefere É de mais cada um. molinho, outro Tem gente que mais gosta de coisa dura, tem alta. gente que gosta de coisinha mole. E quem então- viaja muito, hein? Então, Meu é um Deus. problema, né? A pessoa dorme cada dia numa Eu cama, fiquei né? 110 dias no Viajando. ano passado, sem dormir na minha cama. Eu fiz essa conta. Por Caramba. causa dessa noia minha, 109 dias de eu ficar. E você dormia bem? Dormia até melhor que a minha cama. Você sabe que Em alguns eu tenho lugares. pacientes que viajam muito, né? Que são executivos, que viajam muito. Uma coisa que eles levam com eles é exercício físico. Tipo, eles acordam às vezes bem cedinho e fazer o exercício físico na luz solar. Por exemplo, eles entram para trabalhar às 7 horas da manhã, eles acordam às 6, fazem meia hora de caminhada ou de corrida na luz solar. E isso ajuda, é uma dica que ajuda a regular. Tem paciente meu que trabalha até fora do Brasil, vai para o Japão, vai para... Tem o jet lag, né, que a gente chama, de ressaca de horário. Então, assim, a primeira coisa, você tá num ambiente diferente, outra cama, outra cidade, se expõe à luz solar do lugar. Uhum. Que é diferente, você vai para o Nordeste. Lá o sol nasce 5 horas da manhã. Então, se expõe à luz solar no período da manhã. Isso daí vai te ajudar a dormir melhor à noite. Legal. Quando eu ia pro muito Nordeste, bom. eu acordava cedo. Acho que Isso aí, ó. Por causa da luz. Eu queria acordar cedo, eu quero aproveitar o Nordeste. Tudo É tem isso uma mesmo. forma, né? Tudo A verdade tem. é Tem essa. jeito, tem Alguém- maneiras. Uma solução aí, né? Muito obrigado, doutora. Obrigada mesmo. Obrigada Muito a bom vocês. esse papo. Foi muito sensacional. Muita informação aí pro pessoal se cuidar. bom. É isso. Isso aí. Muito bom. Obrigado. Obrigada, Valeu, gente. valeu. Valeu, Até mais. valeu. Tchauzão. Tchau, tchau. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!